início. Bom dia a todas que estão aqui. Tivemos inscrição só das mulheres. É uma honra, né? É um orgulho. Esse é um projeto que eu busco há muito tempo colocar em prática. Fiz algumas reuniões no próprio consultório, ao vivo, enquanto a gente podia se encontrar. E agora, né, nesta modalidade, eu acho que ampliou o horizonte aí da gente fazer à distância, tudo, e ter esse bate-papo e compartilhar. E o mais bacana é que nós conseguimos aí, né, vamos ver se todo mundo entra, pessoas de outras cidades também. Que é legal, porque esse compartilhar também de experiências de outras regiões é bem interessante. Então, eu sou Viviane, né? Sou nutricionista, atuo em consultório há um bom tempo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os desafios, né, da alimentação complementar do bebê. Eu gostaria, né, se vocês... primeiro de falar que está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar e fica ao vivo para todo mundo. E gostaria que vocês se apresentassem, se possível, pode até ser no chat, para quem não quiser falar ou abrir o microfone, mas se quiser abrir o microfone, abrir a câmera, também fiquem à vontade, porque a ideia é realmente esse bate-papo como se a gente estivesse juntos, né? Então, podem, né, primeiro se apresentar e depois eu compartilho a minha tela. Eu fiz uma apresentação para a gente ir discutindo também. Alguém se habilita a falar primeiro? A Vanessa, que está sem som, né, e sem a imagem, pode colocar no chat, tá bom? E para quem está entrando ainda, pode se apresentar. Aline, você quer se apresentar rapidamente para o grupo conhecer? Eu vou falando os nomes que estão aqui primeiro, tá bom? Bom dia, Roberta. Eu estou pedindo, Roberta, para se apresentar. Pode ser por vídeo, Aline. Não tem problema, não. É só uma fala, né, rapidinho aí, qual o intuito, né, o objetivo e a expectativa desse bate-papo. Consegue me ver? Sim, tudo bom? Bom dia, gente. Meu nome é Aline, sou nutricionista. Recém finalizei uma pós-graduação em nutrição clínica e o objetivo desse curso é aprofundar ainda mais os conhecimentos nessa área. Legal, seja bem-vinda, Li. A gente vai falar numa Obrigada. linguagem para as mães, tá? Então, essa Tá, é a proposta, tá bom? sim, é bom. Obrigada. De nada. A Vanessa, se quiser, pode escrever. Karina e Roberta, se vocês quiserem, pode também abrir, falar ou escrever, o que vocês preferirem. A Vanessa está escrevendo que é técnica em nutrição. Seja bem-vinda. Tem filha? Filho? Quer saber um pouquinho mais? Tá joia. Tem filhos, Vanessa? Tá, não tem. Karina, Roberta, Ohana. Ohana, você acabou de entrar, nós já estamos nos apresentando. Se você quiser abrir o seu microfone e o seu vídeo, tá? Se preferir, também pode escrever. Recebi a Karina, está escrevendo que recebeu o convite através de uma amiga querida, Jaqueline. Se é a Jaqueline que eu estou pensando também é uma amiga querida. Tem um bebê de 10 meses e aprender mais sobre o tema. Ótimo, Karina. Então, vamos fazer assim, pessoal. Eu vou me apresentando para que dê tempo da gente conversar, tá bom? A Roberta é graduanda em nutrição, apaixonada pelo eixo da atuação que é direcionado à materno-infantil. Então, tá bom, Roberta.
Só lembrando, tá, que é voltado para a população, então não são termos técnicos que nós vamos utilizar, mas como nutricionistas, como técnicos, vocês vão poder também ajudar as mães, os pais que vocês trabalham. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver, certo? Eu vou abrir o bate-papo aqui também. Para ver o que vocês escrevem no bate-papo, tá bom? Só um minutinho. Acho que deu, né? Acho que vocês conseguem ver a minha tela também. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Gente, se eu perder alguém aqui no chat, tá? Pode abrir o microfone, a cena aqui, que daí nós vamos conversando, tá? Então, a proposta hoje é conversar sobre um pouquinho aí, né, sobre ultrapassando os desafios dessa alimentação complementar. Eu confesso que sofri um pouquinho para montar essa aula, porque eu falei, poxa vida, em uma hora é pouco tempo para muita coisa, mas vamos lá, vou tentar. Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, atuo em consultório desde 2000, tenho uma grande experiência, atendo muitas gestantes, né? Então, os médicos me encaminham muitas gestantes, muitas vezes até por conta de um diabetes gestacional, então a gente trabalha bem esse, né, o controle da alimentação, algumas vezes no final, mas muitas vezes a gestação inteira, o que é muito bacana. Porque aí a gente já vai incorporando durante a gestação, né? São 9 meses para incorporar hábitos saudáveis, e, né, entender um pouquinho aí dos grupos, enfim. E por conta desse grupo de gestantes, né, que eu atendo, passou a aparecer bastante também os bebês, né? Então as mães aí, né, essas famílias querendo aí ajuda com relação à alimentação do bebê, né? Então eu passei a atender muito esse grupo. Fora isso, eu sou mãe também, né? E eu acho que quando a gente, profissional, é mãe, atua naquela área, vivencia aquela questão, os desafios, a gente consegue ajudar muito mais esses pacientes, ajudar muito mais as pessoas. Então, hoje meu filho tem 12 anos, passou por várias fases e eu aprendi muito mesmo a nutrição com ele, né? A prática da nutrição, porque a gente aprende na faculdade sobre a amamentação, a importância da amamentação, que é lindo, é maravilhoso, sem sombra de dúvida, mas muitas vezes a gente vê na prática o quanto é difícil, o quanto cada filho é único, né? E a gente passa desde a gravidez, né, até a gestação, durante toda a gravidez, até aqui hoje, ele com 12 anos, os desafios continuam e nunca acabam. E graças a Deus que não acabam, porque daí a gente vê o quanto é importante a gente ter desafios para aprender, né? E entender o outro também, tá? Deixa eu passando. Gente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Meu bate-papo tá para baixo. Se vocês falarem, eu não enxergo vocês. Pronto, deixa eu ver se é assim. Aí eu enxergo melhor. Bom, então a gente tem várias fases, né, desse desenvolvimento da criança. E aqui hoje a proposta é falar, né? A gente tem os que são chamados de lactentes. Então a gente tem do 0 a 6 meses, que são os bebês que são amamentados. De preferência, né? Amamentação exclusiva,
mas a gente sabe de todas as dificuldades que algumas mulheres podem ter, enfim. Hoje não é a proposta falar da amamentação, como fazer, então não é essa a proposta. É já partir para a alimentação aí a partir dos 6, 7 meses, né? Algumas mães acabam amamentando, tendo que introduzir essa alimentação antes, por conta do trabalho, enfim. Mas a proposta é falar daí desse período dos 6 meses. E eu falo que são fases que a gente tem um filho novo, parece que a cada dia, a cada período, quando se fala da alimentação. Porque no primeiro momento, aquele bebê que só mama, ele só mama. Ele só conhece o sabor do leite, seja o leite materno, seja um leite artificial, é aquilo que ele tem na vida, o mundo é aquele. E quando ele descobre que a vida, né, que tem alimentos diferentes, que tem sabores diferentes, é lógico que isso vai impactar nas escolhas, no que ele sente, na relação que ele já tem com comida, mesmo sendo tão pequeno, tá? Então, é essa a ideia aí, né? E eu falo que a gente tem aí uma nova mãe, um novo filho nessa fase. Aí vem uma outra fase que o médico vira para as mães, viram para os pais, pode comer tudo. Agora está liberado para comer a comida da família. Pronto, é um novo filho, nasceu novamente. Porque aí os pais se perdem, não sei o que eu posso dar, o que dou, o que come, o que não come, o horário. Então a gente vai falar tudo aí um pouquinho sobre isso, tá? Uma coisa que eu acho super importante é a gente cortar a palavra desmame. Por quê? Quando a gente fala, então chegou o momento do desmame, a gente está querendo dizer que esse bebê vai parar de mamar. E a gente sabe que não é a realidade, não é a verdade, desculpa. Então, assim, a gente fala que depois aí, né, da introdução de alimentos, o leite materno, ele ainda é importante. Então, é continuar com leite materno e fazer a alimentação complementar. Então, este é o termo, tá? Porque aqui da ideia que ele pode parar de mamar, deve parar de mamar. E não, tá? O que acontece é que a partir dos 6 meses, o leite materno não é suficiente em nutrientes para aquele desenvolvimento a partir daquela fase. Então, ele é importante, ele continua sendo importante, mas ele precisa ser aí complementado com alimentação. O que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo aqui? Algumas questões. A gente vai falar desde a consistência, que é algo que também gera dúvidas, a autonomia dessa criança, né? Então, como que a gente pode fazer e trabalhar essa autonomia? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de capacidade gástrica, né? Então, é igual dos adultos? O que eu considero? Como eu devo pensar em entender essa criança? A gente vai falar, claro, um pouquinho aí dos nutrientes, quais são importantes, como compor tudo isso, e de um ponto que eu vejo que é muito importante, que reflete no padrão alimentar, que é respeito, paciência, a percepção desses adultos, cuidadores, dessa família que está com essa criança, tá? São pontos fundamentais. A gente tem na literatura científica mostrando que o padrão de alimentação na vida adulta depende muito deste primeiro momento, desse contato com a alimentação. Então a gente fala, é bebê, não está entendendo nada. Então, eles entendem. Então eles já têm capacidade, sim, de identificar se aquela situação é ou não prazerosa. Os sabores ainda vai mudar. As papilas gustativas, elas evoluem junto com a nossa idade. Mas o padrão da refeição, aquele momento, isso a gente já vai construindo a partir aí do bebê, tá? Primeiro passo, então, falando de consistência, né? Então, a gente vai evoluindo a consistência dessa refeição, tá? Antigamente se falava muito de uma alimentação, né, do bebê, era liquidificada, a sopinha. Hoje a gente não utiliza mais o termo sopinha do bebê, justamente porque não é mais sopa, né? Uma sopa liquidificada, aquele líquido. Quando a gente liquidifica, a gente diminui densidade energética, diminui os nutrientes presentes ali. Então, muitas vezes, aquele líquido não vai suprir energia que o bebê precisa, tá? Então, o que a gente pede? A gente pede para consumir, né, para fazer essa sopa amassada, tá? Então, eu vou cozinhar todos os legumes, a gente vai falar dos grupos.
a gente vai cozinhar esses legumes, deixar eles molinhos e amassar bem, tá? Tá raspado aqui porque no caso de uma fruta, tudo a gente pode raspar. Então, uma maçã, uma pera, isso pode ser raspadinho, tá? Então, de 7 a 9 meses, essa criança está começando a conhecer esses alimentos, essas texturas. Então, a gente põe aí mais amassado. Quem é mãe sabe que a partir do momento que começa a nascer os dentinhos desse bebê, ele já tem uma força danada. Então a gente acha que com 7 meses eles não vão conseguir consumir, por isso que é só líquido. Mas não. Quem já teve, né, o seu peito mordido por um bebê sabe que mesmo sem dente eles têm força por conta da mandíbula. Então, o fato de ser amassado já vai estimulando esse desenvolvimento muscular, faz diferença na formação de dente, deixa a criança menos preguiçosa. A gente vê que as crianças que ficam com preparações muito líquidas não conseguem mastigar depois, tem preguiça de mastigar. Então, já é um ponto para a gente ir trabalhando essa importância da mastigação, tá? Depois, a partir aí dos 9 meses até os 11 meses, isso vai ser em pedaço. Dentro deste período, estes pedaços, eles podem também ir sendo evoluídos, digamos assim, né? Então, eu vou começar com pedaços pequenos de um grupo alimentar, aí depois do outro grupo eu já aumento mais um pouquinho. Então, vai ser mole, mas ele pode ser em pedaço, tá? Isso também é importante. E a partir dos 12 meses, então 1 ano, a criança vai consumir o mesmo que a família come. E aqui gera também muitas dúvidas. Então, a criança pode comer de tudo, só que ela precisa, né? Eu falo que já é o momento da família se preocupar com a sua alimentação também. Na verdade, desde o começo. Mas, assim, é lógico que eu vou comer um bife à parmegiana para uma criança de 1 ano, que até o dia anterior, né, ela consumia uma batata em pedaço, ela passar a consumir queijo derretido, molho e um bife frito, não é legal. Então, também essa evolução aos poucos, tá? E quanto menos fritura, tudo isso que nós vamos falar, também é muito melhor, né? Com certeza, tá? Então, essa seria a evolução de consistência. E a gente vai observando de cada criança como ela lida com aquela quantidade, com aquele pedaço, se ela mastiga. Então, a gente precisa ser, aqui precisa ser um momento de observar a reação dessa criança, tá? Aqui é um padrão, né, que a gente tem no guia alimentar. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esse material, tá? Aqui é um padrão, é uma imagem até retirada diretamente do guia alimentar para criança menor de 2 anos, do Ministério da Saúde, lançado em 2019, onde mostra um pouquinho sobre consistência dessa alimentação. Então, são os mesmos alimentos em consistências diferentes de acordo com a idade. É muito legal essa imagem mostrando que, nesse primeiro momento, a gente tem muito mais a papa. Então, vejam aqui, né, tipo um purezinho, essa cenoura, né? Inclusive, uma grande dúvida é com relação às verduras. Né? Então, a criança de 6 meses, 8 meses, ela não vai conseguir comer uma verdura cozida que seja comprida. Ela não consegue ainda mastigar aquilo e deglutir uma rúcula comprida, né? Sem pensar em sabor, tá? Mas em formato. Então, a gente também deixa aí ela bem amassadinha. Para algumas crianças, o que a gente pode fazer é até bater e fazer essa água, o arroz, o purê, tá? Utilizar para cozinhar o legume, se for o caso, até ir evoluindo. Então, vejam que aqui está tudo muito mais purezinho. Essa consistência lá para 8 meses, ela já é, né, em pedaços. A gente pode fazer essa mescla, que é frango, né? O arroz, o feijão. E aqui ela já tem até, ó, pedaços, aqui a comida da família. E de um adulto, ao invés de eu pegar o frango, né, inteiro, que do adulto aqui na criança a gente pode picar, né? Então, a gente vai apresentando essas consistências para a criança e vai evoluindo aos poucos, tá? Então, essa evolução, tanto de consistência e de quantidade, ela é gradativa e ela é individual.
Um outro problema é que a gente tem e vê muito no consultório mas o meu filho é assim e ele me falou que deve ser assim. Cada criança tem um desenvolvimento. Se a gente perceber, tá indo no pediatra, a curva de crescimento não é ascendente, aí a gente se preocupa. Ela é ascendente, mas é devagarinho. Tranquila, o bebê está desenvolvendo. Acho que isso é muito importante, conversar com o profissional para ver se a quantidade, se o que pode estar certo ou errado, tá? Então não se compare, não compare seu filho com o filho mais velho ou com o filho de outra pessoa, né? Seu filho é único. E aí o profissional vai te ajudar a ver se está tendo que ter alguma atenção especial. Aqui eu não vou ficar lendo, tá? Tanto que a apresentação está menor, tudo, mas também é um material tirado do guia, que é uma outra dúvida que todo mundo tem. A criança começa a comer já todas as refeições juntas, né? Igual do adulto? Não. Então, isso também é gradativo. Então, aqui é um exemplo, né, da alimentação das crianças ao longo do dia, de acordo com a idade. Então, vejam, aos 6 meses, essa criança consome aí de manhã leite materno. A frutinha e leite materno no meio da manhã. Almoço, e aqui é importante com relação aos nutrientes. Então, olha lá, é recomendado que no prato da criança tenha um alimento de cada grupo. Lembrando que nessa idade de 6 meses, então, o primeiro mês onde a gente faz a introdução de alimentos, essa criança só tem o almoço, uma papa salgada, tá? E nessa papa salgada, ela vai ter aí, né, cereais ou raízes e tubérculos, que seria o quê? O arroz, a batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame. É super importante que tenha variedade. Cada dia apresentar um alimento diferente. Eu sei que na prática, falei, já tive um filho bebê, e muitas vezes na prática fica inviável todo dia fazer alguma coisa, e aí a gente quer fazer aquela do mês ou da semana, congelar. Posso fazer isso? O que eu oriento? Pode fazer. Congela um pouco de cada, não faz a papa de uma vez e congela ela toda junto. Então faz a batata, faz a mandioca, faz o cará, faz as carnes, enfim, pode congelar por grupos e cada dia você oferece um grupo diferente para essa criança, porque daí ela também tem variedade. E já não é mais aquela papa onde a gente fazia tudo junto, né, batido numa única coisa e aquilo sempre tinha cor, ou era laranja da cenoura ou era vermelha, vinho da beterraba. Hoje a gente fala para ter os grupos separadinhos, porque a criança vai olhar, ela vai ver que tem cores diferentes. Lembrem que é o momento onde ela descobre que existe algo diferente do leite materno, tá? Então esse aqui é um, eu posso escolher um grupo desse. Aí eu vou escolher o grupo do feijão. Feijão, tudo quanto é tipo que nós temos. A gente tem ervilha, a gente tem lentilha, a gente tem grão de bico. Então, além dos tipos de feijões, a gente tem também outras leguminosas. Um ou mais aí do grupo de legumes e verduras. Então, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, chuchu, as folhas. Então, aqui a gente pode brincar e colocar também mais de uma opção. Um alimento do grupo das carnes, né? Então, carne vermelha, peixe, frango, de porco e ovo. Posso colocar qualquer um desses? Pode. O que a gente pede? Também fazer uma evolução, observar a reação dessa criança, não só se ela gosta ou não, porque a gente vai falar disso, mas se existe algum problema, aparece alguma coisa de pele, existe alguma alergia, o que muda aí nessa criança? Se mudar, não é que vai mudar, tá? O ovo é uma das questões que a gente fala para ir colocando aos poucos, pequena quantidade, vai aumentando, porque é um alimento que algumas pessoas podem ter maior chance de alergia, tá? Então, isso aqui seria aí a combinação de um almoço. E aí, vejo que o resto do dia, essa criança vai ser amamentada com leite materno, né, de preferência, e à tarde ainda eu posso pôr uma frutinha. Então, a gente tem 2 frutas, leite materno pode ser livre demanda, e o almoço. A partir dos 7 meses, café e os lanchinhos não mudam. O que muda é que a gente pode acrescentar o jantar. Então, essa criança passa a ter 2 papas, almoço e janta, que são as refeições salgadas, tá?
A partir de 9 a 11 meses, a mudança que a gente tem aí é maior de consistência e quantidade. Então, olha, no anterior a gente tem 3, 4 colheres de sopa, tudo. Aqui a gente tem 4 a 5, então a consistência muda um pouquinho e a quantidade também. Não se prendam à quantidade. Vejam que até mesmo no guia, nas recomendações, a gente tem aproximada, a palavra aproximada. Isso por quê? Porque vai depender da sua criança, né? Vai depender se essa criança antes comeu a fruta 11 horas, porque deu um chute no dia, a gente sabe que isso é comum. A fruta veio mais tarde, o almoço veio mais cedo, essa criança não tem fome, tá? A capacidade gástrica da criança, ela tem de 30 a 40 ml desse bebê nesse período. Nós, para vocês terem uma ideia, adultos, pode chegar a 200 ml. Então, é uma quantidade bem diferente. Então, uma criança que aqui comeu um pedacinho da sua bala, um pedacinho do seu, da sua fruta, do seu pão, que você deu né, que a gente tem, tá olhando, tá com vontade de um pedacinho. Às vezes, isso é suficiente para ela não comer a próxima refeição. Por isso que a gente comenta muito da importância da regularidade dos horários, porque senão essa criança pode não estar com fome naquele momento, porque um pedacinho foi suficiente para o estômago dela estar forrado, tá? A partir então de 1 a 2 anos de idade, aí sim a gente entra com café da manhã com pãozinho, ou no lugar do pão eu posso pôr uma batata, uma mandioca, um inhame, né? Batata não é muito interessante, mas de repente a batata doce mais. O inhame é um alimento excelente. A gente não oferece, porque às vezes a gente não tem o hábito e a gente nem lembra que pode oferecer para o filho, tá? Então é um alimento anti-inflamatório, é um alimento extremamente importante e rico de nutrientes para os bebês, para as crianças e para nós adultos também. Almoço e jantar, a mesma coisa, só vai mudar a consistência. O lanche da tarde, se essa criança tem fome, a gente pode também complementar com um pãozinho, alguma coisa, a gente vai falar das qualidades, tá? Da qualidade da oferta aí. E antes de dormir, o leite materno novamente, tá? Tranquilo até aqui? Podem pôr no chat, tranquilo, deem joinha, só para eu saber se está indo tranquilo, tem alguma dúvida. Roberta, pode colocar, Roberta. Se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Ok, Gabriela. Roberta, você quer fazer agora ou mais tarde? Ah, tá. A criança geralmente mastiga carne e joga fora. Qual a idade? Tudo a gente precisa pensar e identificar a idade para poder pensar em possibilidades, porque não existe um único motivo. Aí eu te dou algumas dicas. Que idade você está pensando desta criança? 1 ano, tá? Então já é uma criança maior. Por que eu estou perguntando isso? Porque dependendo da idade, pode ser que a consistência que eu estou passando para essa criança não é compatível para ela. Então, é uma criança de 8 meses e a carne está com uma consistência mais dura. A carne vermelha tem uma consistência mais difícil, enfim. Então, primeira coisa é, será que a consistência está adequada? Segunda coisa, logo, tudo que é novo, né? Será que eu mudei tempero? É a preparação? É o tipo de carne? É o corte da carne? O que é? Porque pode ser que também, primeiro impacto, guspe. Ela vai cuspir, tá? Mas eu pensar numa criança de 1 ano, algumas coisas podem estar envolvidas. Primeiro, não gostar realmente. É uma criança que come bem, coloca tudo na boca, mas ela não gosta daquele sabor. E quando o contato com as papilas fica mais evidente, ela gosta. Se daí experimentar mudar a carne, mudar o tipo de preparação, enfim. Pode ser também que ela mastiga pouco. E quando ela mastiga pouco e ela coloca para engolir, aquilo não desce. Então, crianças, nessa fase principalmente, a amígdala está em desenvolvimento e muitas vezes a amígdala ela é grande e ela vai diminuindo ao longo da idade.
E para algumas crianças a amígdala é grande, é muito grande e a passagem fica difícil. Então, quando ela tenta engolir, não vai, ela gospe. Eu aconselho sempre, quando tem esse ato de cuspir, que procure um fono. Por quê? Às vezes é a mastigação dessa criança que está errada, a mordida que está errada, aí o dentista pode ajudar. Ou essa criança, né, essa criança não é um respirador que a gente fala bucal, então ela não consegue, quando ela está mastigando e ela não respira direitinho pelo nariz, ela está comendo pela boca que ela deveria estar, né, ela deveria respirar pelo nariz e comer pela boca, só que ela está fazendo as duas coisas pela boca. E aí, no momento de desespero, ela gospe porque ela tem que fazer um ou outro. Então, vejam que tem muitas opções, por isso que os pais têm que ficar atentos quem oferece a refeição, para ver qual que é o motivo, tá? Deu para entender mais ou menos qual que vai ser a linha de raciocínio? Então, tá bom. A gente vai abrir para pergunta e bate-papo, e aí cada um pode até colocar as experiências, tá? A gente também pensa, né, na importância que essa criança tem de autonomia, né? A gente precisa dar autonomia para a criança, mas é muito difícil, às vezes, essa autonomia e pensar aqui, né? Aqui a gente tem uma criança bonitinha, comendo direitinho, nada para fora. Mas as crianças vão jogar, vai cair no chão, elas vão se sujar, vão se lambuzar, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ela pegando alimento, tem uma linha que chama BLW, que é uma linha que a criança se alimenta sozinha desde os 6 meses. Tem as vantagens e desvantagens, mas eu aproveito algumas informações dessa técnica para a gente trabalhar essa autonomia, essa questão de sabor. Eu não gosto que a criança fique, né? Eu acho muito difícil, às vezes, a criança ficar sozinha, se alimentar sozinha, porque a gente precisa garantir necessidade energética, enfim, né? Mas essa questão da criança pegar a comida com a mão é legal, porque ela vai ter novas sensações, vai conhecer textura. A gente tem uma relação muito interessante das crianças que não pegaram comida na mão e às vezes tem um incômodo de textura mais para frente, é aquela criança que não gosta de pisar na areia. Então, quando é essa idade, põe a criança na areia, pé no chão, pé de sapato, para que conheça e explore os 5 sentidos. Gera mais interesse e vontade de experimentar, porque ela pode pegar, não é alguém que dá para ela, né? Então, isso é legal. Essa refeição, então veja essa criança suja, né, lambuzada, é um momento de alegria, é um momento de diversão. Então, o momento da refeição, ela tem que ser, tem que estar claro que é o momento para se alimentar, claro, é importante, mas não, é um momento gostoso, prazeroso, é um momento que vai trazer aquela relação com família, que traz ligações positivas, vai fazer um link positivo lá na vida futura, tá? Então, isso é muito bacana. Então, essa autonomia gera tudo isso, e principalmente a vontade de experimentar. O que eu tô falando para vocês não significa que essa criança vai comer assim, e aí na vida adulta ela vai gostar de tudo. Isso é outra coisa, tá? Isso aqui é o que a gente está criando de vínculo com a comida, tá? Com o momento da refeição. A capacidade gástrica que eu comentei para vocês, então ela é pequena, a gente precisa entender a saciedade dessa criança. Eu pego muitos adultos, hoje com 50 anos, falando, eu preciso raspar o prato, porque minha mãe brigava comigo se eu não comisse tudo, principalmente pai, né? Pai briga bastante também. Assim, não quer comer tudo? Tudo bem. Não é um momento de estresse. Hoje eu observo. Amanhã o que está acontecendo? Eu tento diminuir. Sentiu fome? A gente oferece mais. Então, isso é importante, né? Não colocar um garfo, né? Uma colher muito grande na boca da criança. Volumes menores, para que dê tempo dessa criança ter saciedade. Às vezes a gente põe um prato da criança do que a gente comeria. A capacidade é diferente. Então, põe um prato pequeno, quantidade pequena. Então, isso também é importante, tá? Se essa criança já tem aí 1 ano, o prato pode ser menor também, mas a comida tem que ser igual da gente. Como pode uma criança, ela come uma coisa e a gente come outra, né? Então, é importante que a refeição seja a mesma. Então, se você vai fazer para o seu filho um purê de batata, né, por causa da consistência, frango desfiado e o espinafre refogadinho e o feijão, o seu prato tem que ser o mesmo.
tem as mesmas cores no seu prato, para que desde pequeno ele identifique que a gente come tudo junto, que somos uma família nesse momento da refeição, tá? Com relação aos nutrientes, a gente, né, já falou, é super importante o equilíbrio. E aí, então, aqui é só para fazer um link lá dos grupos alimentares que eu mostrei ali para cada fase de vida, tá? É importante entender que todos os alimentos estão na base da pirâmide quando eles são in natura, e vai ser o próximo passo que a gente vai conversar. Tá? Quando a gente acrescenta gordura, açúcar, a gente tem que identificar que esse alimento ele precisa reduzir a quantidade, porque ele está trazendo nutriente a mais, energia a mais. Tá? Então, eu gosto muito dessa pirâmide. E aí eu venho com a ideia dessa questão do que é o alimento in natura, né? E aqui é muito importante. Quanto mais a gente priorizar os alimentos in natura, o que é o alimento in natura? É aquele que foi obtido diretamente da planta ou dos animais, né? Então, os vegetais, as verduras, legumes, as frutas e as carnes, tá? Eles não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza, né? Então, eu pego a banana, ela tá na íntegra a banana que eu vou consumir. Isso é um alimento in natura. A gente pode ter nestes alimentos in natura, eles minimamente processados. O que é isso? É quando, por exemplo, eu vou pegar o arroz, não dá para pegar ele cru da natureza. Então, ele vai sofrer um processo, ou ele vai sofrer uma limpeza, remoção de sujidades, alguns vão ser moídos, enfim, pasteurizados para tirar qualquer contaminação. Então, esses são minimamente processados, onde eles sofrem alguma alteração após sair da natureza, mas não é processado em indústria. E aí é muito interessante e muito importante que a gente consuma destes alimentos o maior número de vezes possível para a criança também. E os alimentos ultraprocessados já são aqueles que a indústria colocou a mão, tá? Eu não quero ficar contra a indústria, não é a questão disso. Eu sei que às vezes a gente precisa de alguns industrializados, mas a ideia aqui é mostrar o quanto que eu posso evitar destes alimentos. Então, quando ele vai para a indústria, ele já é acrescido de outras substâncias. Então, eu trouxe um exemplo aqui do morango. O morango in natura, ok? Veio da natureza. Eu vou fazer uma geleia de morango. Essa geleia de morango, ela é um alimento processado. Por quê? Pegou o morango, cozinhou e adicionou açúcar, tá? O açúcar é legal para consumir em excesso? Não. Mas ele é um alimento aí minimamente processado, que a gente usa como ingrediente. Então, de vez em quando, a gente pode utilizar. Então, esse é um ponto. Só que se eu pegar esse morango na forma de petit suisse, né, aquele docinho que as crianças gostam, ele já passa a ser um alimento ultraprocessado. Por quê? Porque para chegar nesse ponto aqui, e eu brinco que eu falo assim, olha, como que eu reconheço? Eu vejo um morango aqui, alguém identifica um pedaço de morango no petit suisse? Não. Alguém identifica a cor do morango aqui? Não. Qual é a diferença, né? O sabor do morango é ego? Também não. Quanto tem na lista de ingredientes? Tem mais de 3 ingredientes? Pronto, ele é industrializado. Ele é ultraprocessado. Então, ele tem aditivos que vai desde corante, conservante, saborizante, enfim, né? Açúcar, gordura, sal. Então, ele vai muito mais ingrediente. Vejam vocês, se eu pegar esse petit suisse e fazer com um inhame cozido, morango e açúcar, ele é minimamente processado, ele é um alimento processado. Eu peguei o morango, eu modifiquei a matriz desse morango, misturei com inhame, que também era um alimento in natura, e pus um ingrediente. E ele fica igualzinho, tá? Eu vou enganar a criança que é esse petit suisse do mercado? Não. Eu vou saborear com ela, eu vou comer junto, vamos fazer junto. Então, é essa a ideia, a proposta, tá? Acho que isso aqui é muito importante. Aqui a gente pode pegar a ideia do nuggets, né? Então, o frango, eu vejo in natura. Eu pego o frango e faço ele picadinho, tal, né? Ele já é processado. Agora, eu pego um nuggets. Se eu faço nuggets em casa, onde eu ponho aveia, onde eu ponho farelo, onde eu ponho farinha, e faço ele no forno, ele é processado.
Se eu pego nuggets industrializado, ele é ultraprocessado, porque de frango lá ele passa longe de sabor, de ingrediente, tem uma tonelada lá, tá? Então essa é a ideia. E aí vamos para algumas recomendações para a gente fechar. Então, comer de maneira adequada e saudável. Saudável não só nos nutrientes, mas saudável de que seja gostoso, né? Então, assim, evitar comer na frente da TV, do celular, a criança correndo, aqui tá num parque, né? Mas às vezes a gente vê aquelas crianças que correm e os pais, né? A pessoa vai atrás com a comida, correndo com a criança. Isso não gera um momento agradável. Então, o que a gente pede? Isso é legal. Essa foto é uma foto real, tá? Então, é família, tá? E aqui é o meu filho pequenininho, a gente fazendo piquenique, comendo. Então, né, é um momento gostoso. Lógico que aqui é um momento né, de diversão, mas eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar para vocês. E, assim, quando a gente fazia refeição dentro de casa, a mesa do adulto e a criança tinha uma mesinha, né? Então, ele tinha uma mesinha dele, onde era o ambiente dele, mas o momento era a família. Então, a gente comia tudo junto, saboreava esse alimento, tá? Então, tem que ser um momento agradável. Respeitando o sinal de fome e saciedade dessa criança, deixa ela se lambuzar, deixa sujar. Agora é o momento, mas assim, isso não pode interferir realmente na quantidade que essa criança vai consumir. Mas evita ficar toda hora perguntando, tá com fome? Tá com fome? Tá com fome? Né? Então as crianças querem brincar, ela tem um momento dela, tá? Então isso é muito importante. Ninguém morre de fome de um dia, nem o bebê vai morrer, nem a criança vai morrer, tá? Então, olhar, perceber, identificar a fisionomia dessa criança. E aí eu deixei alguns pontos aqui que daí acho que é legal para quem é mãe, já passou por isso, vai refletir, né? Então, observem a interação com a criança durante a refeição, tá? Então, a primeira coisa vai ser assim, é paciência. Por quê? Principalmente lá nos 6 meses, imagina, é o que eu falei para vocês, até então era só leite, de repente tem comida. Que isso, né? Então ela vai olhar, ela vai demorar, ela vai deixar a comida na boca por um bom tempo, vai demorar para engolir, porque ela não sabe como ela tem que engolir aquilo. Então tenham paciência, né? É um momento que assim tira para a refeição. Eu sei que assim é difícil ter um bebê, principalmente quando se tem mais de uma criança em casa, de falar, poxa, mas o horário da refeição não dá, entendeu? Nessa época de pandemia, estou trabalhando, Não, a refeição deve ser um momento pleno, atenção plena. Esse exercício deve ser feito aqui, tá? Então, isso é muito importante. Conversar com a criança. O que essa criança, né? Então, assim, olha, você está comendo a maçã, você está comendo o arroz. Ah, mas ela não vai me responder, não tem problema, mas ela entende. Ela vê que você está oferecendo, que você está cuidando, tá? Então, mostre tudo para ela, identifique o que ela come, bate papo. Eu falo que para criança a gente não oferece. A gente tem mania de falar, você quer verdura? É lógico que ela vai responder que não. A gente está perguntando. Então, a gente não pergunta, a gente oferece. A gente come junto. Não adianta eu falar, eu não gosto de fígado, mas eu tenho que dar fígado para o meu filho. E aí eu dou fazendo careta. Eles percebem tudo isso, tá? Elogie, fala, nossa, que gostosa essa comida, vamos comer juntos. Nossa, que bom que você gostou. Ai, que legal. Então, isso também é muito bacana, tá? Não faça chantagens e ameaças. Né? Eu brinco sempre nessa parte aqui que eu falo assim, né? A gente, ninguém dá um pé de alface quando a criança come o prato inteiro. Então, eu falo, se você comer tudo, você vai ganhar um pé de alface. Né? Se você comer tudo, você vai ganhar um doce. Então, qual a ligação que a gente faz disso? Que doce é um presente, porque eu comi tudo, mesmo que eu não gostei, mas eu ganho um presente. Então, o presente é doce. Se eu ganhasse alface, a alface passaria a ser um presente também. Então, a gente acaba atrapalhando o entendimento dessa criança. Ela tem que comer porque ela tem que comer, ela tem que comer porque ela tem que crescer. Quando ela estiver brincando, você fala, viu como você consegue brincar quando come bem? Então, a gente tem energia. Então, faça esses links, mas não faça ameaça. Não manda essa criança para o médico, para o dentista, se ela não come tudo, porque ela realmente não vai comer, ela vai ter medo de tudo, tá?
Não ofereça essas recompensas. A comida é comida. Não comeu comida? Espera para o momento do doce. Uma outra coisa importante é a gente pensar que, assim, não adianta eu falar para essa criança assim, olha, hoje é sábado, não é dia de doce, hoje é sábado, é dia de doce. As crianças, por muito tempo, elas não têm noção de quando é segunda, terça, quarta, não. Então, dia a dia, quantidade é que a gente vai adequar. Então, é sábado, vou comer um pedacinho de doce, mas eu posso comer na segunda, se for aquele mesmo pedacinho, tá? Isso é muito importante. Não ficar forçando, acelerando, fazendo a criança comer rápido. Ai, vai logo, eu tô com pressa, ai, não sei o quê, porque também atrapalha. E fazer diversas atividades com a refeição. Não, é o momento, né? Esse é o nosso momento. E para fechar, eu deixo aqui fotos do meu filho. Então, olha, gente, aqui é o marido dando a primeira, essa aqui foi a primeira papinha, né? Então, a gente fica mais bobo, porque foi um momento que eu falei, é um momento que eu quero participar, que eu quero ver, e a gente participou o tempo todo, né? E hoje meu filho come de tudo, mas come guloseima também, o que não é ruim, mas sabe se alimentar, sabe fazer escolhas, porque o momento sempre foi agradável. A gente parar para fazer essa refeição, tá? Então vejam que, olha, né, a língua, por que põe a língua para fora? Porque quer experimentar. É na língua, é na papila que vem esse sabor. Então eles querem vão fazer isso. Então, olha, né, fecha até o olho para sentir o que está entrando, tá? Então, aqui era a primeira papinha. Vejam que já tem aqui, né? Não é líquido, tá? A gente passa por várias fases. Então, tem a fase da escola, né? Então, eu não dei nada de... A gente fala, as mães falam muito, né? Não dei nada de guloseima até meu filho para a escola, mas ele vai. E se ele não tiver a autonomia que a gente criou neste período, lá na escola, não vai dar certo, tá? Então, aqui, ó, tem que se lambuzar, deixa se lambuzar, é importante sentir, é importante esse vínculo, né? E aí, a energia que tem. Então, faz esse link com a alimentação, sim. Olha como é legal, como é gostoso, como é bom brincar, tá? Deixa cozinhar, né? Então, até hoje, olha, aqui é uma frigideirinha que a gente comprou para ele, específica para ele. Então, é uma frigideirinha leve, onde ele pode... Aqui é um ovo que ele está fazendo, tá? Está fazendo na outra foto aqui um pão, né? Então, quando a gente participa, quando faz a comida junto, a chance de se envolver com aquele alimento, experimentar. Então, olha, nesse ovo aqui, depois tinha um pratinho aqui do lado, onde ele pôs tomate, queijo, ele brincou com esse ovo. Esse pão aqui, ele brincou com o pão, então ele pôs recheio, ele brincou com esse eu quero disso, esse recheio disso. Então, isso é muito legal, essa participação. E a gente junto, tá? Então, eu quero, de apresentação é isso, né? Agora eu vou abrir para pergunta. Eu agradeço já desde então vocês me escutarem, né? Ficarem aí me escutando. Eu vou descompartilhar a tela para que a gente possa abrir aí o bate-papo e trazer as dúvidas, né? Ou até mesmo as experiências que vocês têm. Tá? Gente, tem muita coisa para falar, muita coisa. É difícil ficar em uma hora falar tudo, com certeza eu não falei, né? Então, agora, quem puder abrir, né, o microfone, abrir a imagem, tudo, para a gente fazer um bate-papo, ou perguntas que vocês queiram, pode colocar no chat. Falar o que vocês acharam, se faz sentido. Enquanto vocês vão pensando aí né, no que falar, no que a gente vai poder conversar aí, é interessante, porque assim, às vezes a gente fala, né, faz tudo isso e fala, poxa, mas hoje meu filho dá trabalho para comer. Eles vão ter fases, tá? E isso está relacionado até mesmo com as papilas. A gente quer dar, por exemplo, a rúcula para uma criança de 8 meses, 7 meses, sozinho, não é para todos os paladares. Por quê? Esses alimentos que têm sabores picantes muito fortes, né? Seja picante ou qualquer outro tipo de sabor mais acentuado, a maioria das crianças não aceitam. Por quê? As papilas que estão na nossa língua,
elas também vão em desenvolvimento. Nas crianças, as papilas para esses alimentos, elas são muito sensíveis. Então, quando a criança come alguma coisa amarga, ela sente um amargor muito maior do que o nosso, tá? Então, ela não se dá bem, porque ela se assusta e ela recua, né? Mas esse recuar é o normal, porque tá sozinho. Então, aí a gente fala, experimenta numa outra forma, apresenta numa outra maneira, não é esconder, mas misturar, de repente, numa outra preparação, tá? E por isso que eles têm muita facilidade pro doce, porque quando vem o doce é muito natural, né? Vem bem tranquilo, tá? Então, isso é importante da gente perceber também. Vocês não vão participar comigo? Podem participar, podem abrir, podem falar. A Gabriela, né? Obrigada pelo conteúdo e o conhecimento, adorou. Ok, até a próxima. Obrigada por participar, Gabriela. A Vanessa também está dizendo muito bom. Tem tanta coisa, né, gente, para falar. Depois vocês podem até, né, deixar aqui sugestão de temas, né? Aí a gente pode focar num único tema, né? Que daí às vezes fala mais sobre um único tema, tá? O importante é que vocês que seja um momento gostoso, né? Normalmente, desde a amamentação é um momento que traz muita dificuldade para as mães, principalmente que se sobrecarregam com isso. E aí eu falo de coração, gente. O pai pode não fazer do jeito que a gente vai fazer, assim como a avó não vai fazer, assim como ninguém vai fazer como você faz. Não porque você é mãe, mas porque você é única e ele também, tá? Cada um tem o seu jeito de apresentar. Então, fiquem tranquilos, né? Eu acho que isso é importante. Vamos lá, a Ohana colocou aqui que acha muito interessante a estratégia, embora seja diferente do que estamos habituados, principalmente com relação à consistência. Creio que será um desafio com os familiares, ainda que não passei por isso, mas já imagino os desafios. É sempre um desafio, até porque, Ohana, às vezes, vem do outro profissional que tem uma outra linha de tratamento da nutrição, por exemplo, em falar que tem que ser batido, né? E aí a gente cria conflito. Eu falo que o conflito é importante para a gente repensar, mas o que a gente tem que fazer com esses conflitos? Desmistificar. Então, calma aí. Quem que te indicou dessa maneira? Vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que esse é o caminho. E aí a gente passa pelo desafio mais tranquilo. Mas realmente nem sempre é a realidade por conta de vários fatores. A gente acha que, né, o meu problema, a minha dificuldade, você não pode entender. E como profissional, a busca por identificar essa dificuldade, eu acho que é o caminho que vai fazer a diferença, tá? A Roberta coloca aqui, né, que na fase escolar, ele verá outras crianças. Calma aí, que rodou aqui. Calma aí, vou voltar aqui. A Roberta diz que na fase escolar ele verá outras crianças comendo besteiras. Meu sobrinho sempre leva o lanche que eu faço, mas sempre diz que quer comprar os salgadinhos e lanches da cantina. Devo negar ou deixo que ele faça isso com certa frequência? E aqui embaixo ela colocou que ele é diabético. Karina já leu a sua. Isso é muito interessante. Isso eu acho que faz parte, Rô, da autonomia. Não é de um dia para o outro. Amanhã você pode comprar e compra todo dia. Eu acho que, assim, todas as crianças, isso para tudo, tá? E a alimentação não é diferente. Elas precisam de regra. Então, quando ela entende o quanto ela pode gastar, o que é legal ela comer, quanto ela pode comer, qual a frequência que ela pode comer, eu acho que é legal. Então, aquela regra de que, olha, uma vez por semana você vai comer um lanche da cantina, eu não vejo problema. Por quê? Porque daí a gente já sempre faz um acordo. Eu não gosto de fazer assim, olha, toda sexta-feira, porque aí faz o link que sexta-feira é dia de besteira, é dia do lixo, é dia de... Eu não gosto disso. Então, eu acho importante ir mudando. Até porque, às vezes, assim, eu queria comer na quarta, porque é o dia que aquele meu amigo come, ou porque é o dia que a cantina tem tal coisa. Então, não precisa escolher um único dia, mas ter uma vez na semana, por exemplo, essa para a criança comprar, é legal. E conversar. O que você gosta de lá?
que você comprou? O que você achou? Valeu a pena? Então, acho que isso é bacana. E mostrar para ele, olha, você é diabético, então você tem algumas questões diferentes para comer do que o teu amigo pode comer. Então, escolha alimento assim, assado, eu não sei a idade dele, mas eu acho que essa conversa, esse bate-papo é fundamental. Gente, eu falo para vocês, o meu filho, desde pequeno, ele chegava na cantina, ele falava, mãe, hoje eu queria comer um dog, posso? Pode. Aí ele chegava, olha, mãe, hoje eu comi o dog, agora a salsicha só mês que vem. Então ele conseguia ter essa noção de que o que ele estava comendo era algo, era uma guloseima que é gostoso, mas que eu não posso comer sempre, tá? Então acho que esse entendimento é fundamental, porque eles não entendem o porquê não é saudável. Você vai falar para uma criança de 7 anos que lá você pode ter diabetes, você pode ter um infarto, eles não vão entender isso. Então não é esse link que a gente tem que fazer. Então, é gostoso? É gostoso. É a mesma coisa que a gente falar que vai tomar vacina e não vai doer. É mentira, vai doer, né? Então, eles precisam entender, vai doer, mas é importante por quê, tá? Qualquer coisa, veja se eu respondi, tá, Rô? A Karina colocou que ela tem dificuldade em comer o mesmo que precisa ofertar para o meu bebê. Você não come arroz e feijão e precisa ofertar para ele. Até que ponto podemos manter a mesma alimentação do bebê? Não come industrializado, mas a dieta é bem baixa em carboidrato. Às vezes, tá? Não é que precisa todos os dias. Então, vamos supor, o bebê ele precisa do arroz e feijão, é uma combinação interessante, mas se ele um dia não comeu arroz e feijão e comer a batata com ervilha, com grão de bico, ele está comendo os mesmos grupos, tá bom, Cá? Então, pode ficar um pouco tranquila neste sentido. E se não comer, eu não como arroz e feijão, e o bebê é legal que coma, converse com ele. Fala, olha, hoje a sua comida nesse está diferente, mas você quer experimentar o da mamãe? Posso experimentar o seu? Né? Então, fazer essa coisa que, assim, a gente está comendo coisas diferentes, mas é do mesmo grupo, é a mesma coisa, tá? Eu falo aqui, olha, eu não vejo nenhum problema se essa criança não comer arroz e comer uma batata. É o mesmo grupo, tá? Não vai ter deficiência. Então, pensar e entender os grupos, eu acho que é fundamental para você ficar tranquilo. E eu sempre falo, tá crescendo? Tá adequado? Ok, não precisa ser o arroz e feijão todo dia, tá? Então, pode ficar tranquila. Se você come a sua batata, um cará, um inhame, ele pode comer também, tá? O seu é o bebê de 10 meses, né? Não tem problema algum, tá bom, cara? Mas eu acho que, assim, o que faz a diferença é essa conversa. O que está acontecendo? Às vezes a gente vê muitas combinações de refeição. Então, assim, os pais estão aqui comendo um sanduíche e a criança comendo arroz e feijão. Isso não é legal, né? Porque aí foge muito do que ele está comendo. Fala, não é a mesma coisa, né? Então é importante que assim, eu posso comer lanche, você não, porque você é criança. As crianças não têm esse entendimento. Então eu aconselho que seja muito próximo o tipo de comida, né? Que isso não aconteça, tá? Não sei se te respondi, Cá. Mas olha, eu vejo aqui em casa a gente não tem arroz todo dia. Ontem mesmo nós fizemos uma carne com batata, né? Então, não preciso comer arroz todos os dias, né? Não posso deixar de comer, né? Mas, tá? Acho que é importante que a gente tenha isso em mente, né? Essa combinação. A Roberta, eu respondi o do seu sobrinho. Perfeito, então tá bom. Mais algum comentário? Eu depois, qualquer coisa, encaminho para vocês, uma pesquisa, né? Para a gente, assim, esse é o meu primeiro encontro, né? Que online que eu estou fazendo, então para mim é uma novidade. Estou curtindo muito, não sei vocês, mas eu acho que é importante, a gente tem sempre como aprimorar, enfim, né? Fazer algo bacana, tá? Mas aí eu passo para vocês, agradeço se vocês responderem e se vocês, né,
que vocês possam fazer aí os comentários de vocês, o que vocês acharam, se atendeu à expectativa, se vocês fariam outros, qual o melhor dia e horário, né? Então, isso também é importante, né? A Rô respondeu a minha também, eu já tinha lido, né? Adorei muito, né? Tudo que falamos hoje, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rô. Fomos certinho no horário, né? A proposta era fazer 1 hora, justamente porque quem tem bebê daqui a pouco tem que pensar, né? E ir para o preparo. Nós temos aqui alguns, né, nutricionistas, técnicos de nutrição, não sei se, né, às vezes atende a necessidade de vocês, porque a gente não falou numa linguagem científica, porque a proposta não era essa, mas é uma maneira também interessante de levar o conteúdo para os pacientes. Posso encaminhar, estou com contato de vocês e vou encaminhar por e-mail essa apresentação e o guia da população, tá? Para as crianças, que é um material muito rico, que é aberto para vocês, não é técnico, né? É um aberto para a população, tá bom? Muito obrigada, gostei muito do conteúdo, eu que agradeço, Ana. Então, eu acho que, né, me despeço aqui. Muito mesmo, assim, se vocês estão agradecendo, vocês não me imaginam o que eu agradeço, né? O que eu fico feliz, porque às vezes quando a gente faz a nutrição, quando a gente vai para o consultório, a gente pensa que só pensa no dinheiro, e isso aqui para mim, esse bate-papo para vocês, a minha proposta não é cobrar, é realmente ser gratuito, para que a gente possa compartilhar essas informações, esses conhecimentos, essas experiências, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu fico muito feliz de, como nutricionista, poder compartilhar isso com todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Em breve, esse bate-papo ficará na plataforma do YouTube, no meu canal. E se alguém tiver alguma restrição de imagem, de nome, né? Aqui eu posso até daí cortar essa parte, eu tiro os nomes, não tem problema. Só me avisem, tá bom? Se existir alguma restrição aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Até a próxima, estou à disposição. Acessem o site www.vivianelago.com.br. Podem me mandar e-mail, que é o nutricionista@vivianelago.com.br, para acompanhar aí as novidades e os próximos temas. No final do mês a gente vai falar, não é sobre criança, é sobre, né, pode incluir criança, mas não é específico, mas falar um pouquinho aí sobre o funcionamento do intestino, tá bom? Muito esclarecedor. Obrigada, Karina. Um grande beijo. Até a próxima. Até mais.